Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Neurofácil, onde o diagnóstico é na ponta do martelo. Eu sou a Juliana Cury, sou neurologista, neuroimunologista da equipe do Neurofácil e... Eu sou a professora Jussara K., neurologista, com muito gosto, bioeticista e professora de neurologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio neurológico. O fato das pessoas não seguirem um roteiro fazendo um exame neurológico, fica mais fácil para errar o diagnóstico. Como que você pensa, assim, para chegar no raciocínio neurológico? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de chegar no raciocínio. Como que você faz esse raciocínio neurológico? Em primeiro lugar, eu acho que é importante você estar bem concentrado. Cada paciente que você está atendendo, você se concentrar bem nele. Não dispersar o raciocínio. Porque tudo você tem que pegar como informação. Então, todas essas informações, desde a anamnese do exame físico, você vai subtrair daí as síndromes, né? E a partir das síndromes, você vai formular o diagnóstico. Com o diagnóstico sindrômico, você vai perguntar qual doença ou quais doenças cursam com essa ou aquela síndrome. Com isso, você vai chegar ao diagnóstico provável etiológico, quer dizer, tudo clínico, e vai te indicar qual o melhor exame complementar, qual o exame que vai complementar, que vai solidificar o teu raciocínio clínico, né? Então seria basicamente isso aí, mas é muito importante que esteja mesmo prestando atenção no paciente, deixa ele falar, mas não deixa ele se dispersar e nem induzir o paciente. Mas você tem que estudar também a neurologia para você poder saber o que é que você vai valorizar mais no que ele está falando, né? Para poder você captar, sugar, tirar o melhor possível para chegar ao seu raciocínio, ao seu diagnóstico. Então, basicamente, o raciocínio neurológico que a senhora orienta e que a senhora faz, a senhora vai fazer uma boa anamnese, um bom exame físico. Quando vai fazer o exame físico com o roteiro do exame neurológico, a senhora vai chegar nas grandes síndromes. A senhora já faz o roteiro, o exame físico, já pensando no que você acredita com a anamnese para chegar nas grandes síndromes. É mais ou menos essa questão. Para daí a gente pensar em algo para frente. E você tem que treinar, né? Isso tudo é treino. Agora eu vou repetir o que meus velhos professores ensinavam. Quando o doente está vindo ainda, você já tem que olhar para ele e supor algum diagnóstico pela impressão que ele está te dando. Ou seja, você tem que estar concentrado nele. Então, você anota isso num papelzinho, isso eu aprendi com meus velhos professores. E guarda esse papelzinho, faz anamnese, exame físico, no final do seu diagnóstico, você confronta com aquele primeira impressão também que você teve do paciente. Mas a primeira impressão que você fala seria uma síndrome que você pense? Uma inspeção, né? Você olhou o paciente, você faz uma inspeção geral dele, vê o que é que ele te traz no aspecto dele geral. Desde ele está vindo falar com você, a marcha, quando te cumprimenta, né? Uma mão gelada, você já pensa um hipotiroidismo, e assim vai, né? Entendi. Tudo é importante. Tudo faz parte da anamnese. Por isso, prestar muito bem atenção, como você falou já ali na frente. Sim. Ali antes, né? E qual que é o maior erro no raciocínio diagnóstico que você percebeu, assim, que os seus alunos, durante anos, né, que a senhora já é professora, qual que é o maior erro que acontece no raciocínio neurológico? Com quem está começando, né, é na anamnese não valorizar a identificação do paciente. Eu não sei, custa a entender que a identificação não é um mero procedimento burocrático. Não, cada item da identificação pode te levar ao diagnóstico, né? Nome, idade, porque as doenças têm uma cronologia, né? Respeitam uma cronologia. Então, por exemplo, uma arterite temporal não vai dar num garoto, numa criança. Sim. Né? Uma distrofia muscular progressiva não vai dar, de Duchenne não vai dar num idoso, e assim por diante. Uma enxaqueca predomina na mulher e jovem. Então, a idade, sexo, cor, procedência, né? E até o nome também, às vezes, tem um nome que designa uma determinada etnia,
que também você vai pensar em determinadas doenças que predominam naquele grupo, né? Então, por aí. Aí você vai para a anamnese. Aí tem aquela velha armadilha. O paciente que chega e diz, eu tenho enxaqueca. Ah, eu tenho uma neuropatia. Ah, eu vi no Google, eu tenho esclerose múltipla. E compra o diagnóstico. Outra armadilha é aquele paciente que chega com uma bolsa assim, não é com o exame complementar, chega com o exame a granel, aquilo. É aquele paciente shopping. Você vai, fazer várias. Cada médico vai pedir seu exame complementar. Tá, não conhecia esse termo, paciente shopping. Mas esse aspecto é muito sério, né? Paciente que já chega assim com quilos e quilos de exame. Então você tem que deixar de lado e começar mesmo, basicamente, do início. Para começar do zero de novo. É. Então tem esse tipo de armadilha que é muito comum, o doente chegar e dizendo que teve uma síncope, que teve um desmaio, né? Que teve uma confusão mental. Aí você vai ver, ele diz, eu tive uma confusão mental. Você tem que ver o que é confusão para o doente. Eu já vi doente dizendo, eu tenho confusão mental, você vai esmiuçar, é uma vertigem, não tem nada a ver com o estado confusional que você pensa. Ou então o doente diz, eu tenho uma dor horrorosa. Sim, para ele aquela dor é horrorosa. Aí você pergunta, tá com dor agora? Ah, tô com uma dor de cabeça horrível. Toca o telefone, peraí, eu tô no médico aqui agora, desliga e tal. Então, você tem que aprender a perceber os aspectos físicos da queixa principal, como, por exemplo, a dor, né? Dor de cabeça. Se ele está com a dor naquele momento, você tem que ver se aquela dor é aquela que você estudou. Porque nós estudamos assim, por exemplo, a cefaleia na ruptura de um aneurisma cerebral. É a pior dor de cabeça do mundo, é súbita e intensa. Chega um doente e diz para você, eu tenho uma dor de cabeça horrível, que deu agora. Mas ele pega, você faz outra pergunta, ele já fala outra coisa, ele já mexe na bolsa, ele já pega o celular, já tem que pensar em... Você vê que não é aquela... Para ele, a dor dele é horrível, e você tem que valorizar, você tem que acreditar para ele. Mas você não pode pegar aquele dado e trazer para aquela que você tem na literatura de médico. Você tem que adequar e ver qual o nível de intensidade da dor dele para a tua literatura. Se você pega aqui e junta ali, dá tudo errado, né? Então você tem que saber perceber. O médico, na verdade, ele está entre o que o doente trouxe e o que a literatura traz. Não basta pegar o que você vê no livro, numa informação, num PDF, no Google e botar da queixa do paciente. Por isso que o paciente chega com o diagnóstico errado. Que nós somos essa interface que dá certo, né? Porque geralmente o paciente vem... Exato, ele coloca no Google, vê o que quer e já fala, é isso. Só que, na verdade, não é. Entre a dor de cabeça e o analgésico, tem um mundo muito grande. Sim, com certeza. Que é basicamente a semiologia, né? Pois, e o maior erro, então? Eu diria os maiores erros, porque normalmente a somatório de vários pequenos erros leva a um grande erro, né? Então, você na anamnese não valorizar a queixa principal, ou então o paciente faz outras queixas e você não esmiuçar os dados semiológicos de cada queixa, né? Tem que, se ele no meio do caminho conta outro problema, você tem que parar e ver quando começou, como foi, fator desencadeante, fatores atenuantes, fazer todo o questionamento semiológico. Tem esse lado de ver a dificuldade de tirar o melhor da anamnese, o que realmente tem valor semiológico para usar para o diagnóstico. Esse é um. O outro é usar o diagnóstico que o paciente trouxe. Ele pode até acertar, mas na maioria das vezes ele traz algo que vai te atrapalhar, vai te tirar do caminho. Você tem que ouvir, tá bom, não é brigar com ele, mas você vai fazer o teu diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o médico. E qual que é o maior erro no exame físico? Primeiro, falta técnica, né? Exercício, treinamento, né? E, sem dúvida, é fundamental que tenha um roteiro para poder não esquecer nenhum item do exame. E treinar em cima disso. Aí, uma vez fazendo esse treinamento, durante o treinamento é comum, principalmente o estudante, dizer assim, eu não consegui fazer o exame da marcha dele, por exemplo. Todo mundo tem muita dificuldade na marcha.
Todo mundo. No início, né? Todo mundo tem muita dificuldade. Então, qual é a saída? Ah, eu não consegui fazer o exame, ele não consegue ficar em pé, ele está na cadeira de roda. Pronto, então você já fez o exame. O seu paciente é cadeirante. Ele é incapaz de andar sozinho. Ou então seu paciente ele só anda com a ajuda de terceiros. Ou então ele precisa de 2 pessoas, uma de cada lado, ajudando ele a andar e com bastante peso sobre as pessoas. Então, você tem a ideia do comprometimento do quadro. Tem que ser descritivo quando você não sabe rotular, né? Ah, é marcha ceifante, é marcha escarvante. Não sabe, não deu para ver? Descrever. O prontuário do paciente tem que ser uma caricatura. Aquilo que você olha e vê o que é que o paciente tem e o que é que realça aos olhos do neurologista. Então, é a verdadeira caricatura, que qualquer um que leia consiga imaginar o quadro clínico e ver aquele paciente em sua frente. Para terminar essa questão que a gente está falando de erros, qual conselho que você daria para esses alunos que cometem esses erros? Te peguei. O conselho que eu sempre dou é prestar atenção no paciente e descrever. Quando não sabe, descreve. Descrever. Escrever. O quadro clínico, o que vê. E não ficar dizendo o que é que o doente não tem. O doente não tem isso, não tem aquilo, não tem sinal de Babinski, não tem paralisia. Não, você tem que dizer o que ele tem, o que você encontra de objetivo, senão você fica o dia inteiro dizendo o que o doente não tem. A professora ela é autora do livro Exame Neurológico. E eu vou querer perguntar algumas coisas sobre o roteiro, assim, e sobre o livro, realmente. Como que foi para a senhora a construção desse livro? Primeiro, eu sempre tive o hábito de estudar fazendo pequenos resumo de resumo. Isso é um hábito antigo que eu tenho de estudar escrevendo. Então, eu tinha muitos resumos. Por outro lado, eu tenho grandes amigos clínicos que gostavam muito de neurologia, que ficavam interessados no meu exame, ficavam junto e perguntavam. Então, eu tinha esses amigos a quem eu dedico também bastante esse interesse. Depois, aos alunos, que eu vi, eu mesma, quando morava na casa da minha mãe, né, que eu tinha que estudar semiologia, pega 50 livros de semiologia, de neurologia, de semiologia geral e tal, isso para estudar um tema. Tudo, cada um acrescentava algo, mas não tinha um para você achar tudo ao mesmo tempo, todo um esquema de estudo, né? Ou então de um estudo rápido, objetivo. Aí eu vi que faltava isso. Um produto objetivo, com todo o exame neurológico, com figuras também, com fotos, com esquemas. Então foi nesse sentido. E terceiro, minhas filhas eram pequenas quando eu comecei a ter essa ideia e fazendo resumo. Eu pensava, e se um dia quiserem estudar medicina? E se um dia for para longe da mãe? Então, de repente, tem aqui um recado da mãe para estudar. Sabia disso? Sabia. O que eu acho muito legal em relação a toda a fabricação, toda a questão do livro, é até essa dedicatória que você fez aqui. Que é assim, até difícil todo mundo não se identificar com ela, né? Só deixa eu até pegar aqui, cadê a dedicatória? Aqui. Dedicamos esse manual aos pacientes que participaram, desprovidos de vaidades, com o intuito de ajudar a formação de novos médicos. Aí essa parte que eu acho que é a que mais todo mundo realmente se identifica, né? E aqueles que trocam o riso do final da adolescência por infindáveis horas de estudos de convívio com o sofrimento humano, o estudante de medicina. Que realmente é um tempo difícil, né? Um tempo de muito estudo, muita reclusa. Então, o livro realmente veio para facilitar, para deixar a neurologia, tirar aquela neurofobia, né, que tanto existe. Uma pergunta, né, assim, que a gente tem para a senhora. Por que a senhora acha que esse método do roteiro é o mais assertivo? Qual que vai ser o diferencial desse roteiro em comparação com os outros? Porque existem outros livros. E qual que é o diferencial que a senhora acha? A ideia é você ter as síndromes
na sequência de apresentação dos itens do roteiro de exame neurológico. Porque é muito frequente, você tinha perguntado dos erros, é muito frequente um aluno que vai apresentar um caso para discutir, apresentar de uma maneira assim que faz todo mundo se perder. Que diz, o paciente tem isso, tem aquilo, tem uma paralisia, tem uma ataxia, tem um... Então, começa a misturar tudo e soltar sintomas e sinais. No final, você está com um monte de sinais e sintomas, mas tudo assim, difuso, misturado. E se você tem uma síndrome sistematizada em cima da sequência do roteiro do exame neurológico, você vai examinando e já vai formando as síndromes. Eu digo que é igual aquele joguinho, aquele brinquedo de quermesse, que tem os pinos com o saco cheio de argola colorida, né? Então tem um pino vermelho, azul, amarelo e um saco cheio de argola colorida. Então você vai separando. Então você viu, o paciente tem paralisia. Então você joga uma argola no vermelho, que é o primeiro neurônio motor, e no segundo, porque os dois têm paralisia. Aí ele tem hiperreflexia, você já joga no primeiro neurônio motor. Então você termina com as síndromes formadas dentro da sua cabeça. Isso, para quem está começando, é algo muito importante, que ele não tem que ficar depois parado, uma hora depois sentado, juntando quem é quem para formar a síndrome. Desde que ele tenha memorizado as síndromes. Exato. Né? E também a importância do roteiro, de não esquecer nenhum item, né? Porque é um exame neurológico, você só vai conseguir chegar a um diagnóstico bem feito, um diagnóstico correto, se você fizer o exame neurológico certo, né? Porque senão entra naquelas armadilhas de errar diagnóstico e por aí vai. Se a senhora começasse hoje, do zero, estudar, né, a parte da medicina, da neurologia, você estudaria pelo seu livro? Eu estudaria porque é assim que eu penso, né? Ali é um retrato do meu raciocínio, como é que é. Eu estudo e vou resumindo e vou... Eu estudaria, sim. E conta pra gente, então, como que é esse raciocínio seu, como que é essa metodologia do livro pra gente, um pouquinho? O que deu mais trabalho nesse livro foi tornar ele pequeno, né? Que às vezes as pessoas acham que um livrinho é pequenininho. É muito mais difícil fazer um livro pequeno do que um livro grande. Primeiro eu fiz um grande. Eu levei um ano. Resumindo, para ser coerente e caber numa paginazinha igual, né? Então foi um ano. E eu sinto também que, é claro, né? Como você disse, o estudante de medicina é massacrado por uma quantidade muito grande de matéria, de texto, de informação, né? É muita pressão que recebe. Então, essa ideia de tornar o livro pequeno e resumido para facilitar, para ele ter gosto para partir dali e para cada vez mais complexo, né? Para estudar mais. Agora eu vou fazer um teste com a senhora. Ixi. Toma uma gole de água, se prepara. Qual que é o roteiro do exame neurológico seu? Agora, ao vivo e a cores. Eu vou até pegar aqui pra gente checar. Você está me fazendo uma arguição? Tô. Mas você está esquecendo, está me dando cola aqui, ó. Não? Vamos lá. Produção, coloca aqui uma imagem do roteiro do exame neurológico. O roteiro pra gente fazer o checkzinho junto, pra ver se a professora passa no teste, porque é a primeira aula sua e a primeira prova em todos os alunos vai ser falar o exame neurológico. Olha, o exame neurológico para mim é uma questão dada. Eu falo para os alunos, vai cair na prova, mas a correção vai ser tolerância zero. Então vamos lá. Produção, coloca aqui a tabelinha aqui do exame neurológico aqui no meio e vamos fazer um check para ver se a professora vai. Eu vou até usar minha cola aqui. Então, primeiro, estado mental 1. Check. Inspeção. Check. Movimentos involuntários anormais. Inspeção 2. Cabeça, pescoço, coluna. Check. Então, depois, equilíbrio estático. Check. Força. Check. Tônus. Check. Coordenação. Check. Reflexo. Check. Sensibilidade. Check. Sinais de irritação meneja.
sistema nervoso autonômico, sistema nervoso periférico, palavra. Não posso dizer por que eu separo palavra. Não, depois a gente fala. Linguagem já entra ali no sistema, no estado mental 2. Estado mental 2 seria avaliação de comportamento e cognição. Aí entra aí linguagem, que é a principal função cognitiva. Boa. Estado mental 2. Então, continuando depois dessa brincadeirinha, conta uma curiosidade pra gente, professora. Qual foi o diagnóstico mais difícil que você realmente, né, precisou usar o roteiro e fez diferença Todos fazem diferença, né, ter o roteiro, mas qual foi o diagnóstico mais difícil que você já se deparou? Foi uma coleção epidural medular. Que é raro. Sim, mas eu sempre tive a preocupação de procurar. Então, dor localizada com irradiação intercostal intensa, desencadeada pela percussão da apófise espinhosa. Então, eu atendi o paciente e avisei que a situação era dramática, que essa coleção epidural medular, em média, tem 5 dias para se instalar uma paraplegia irreversível. Né? Isquêmica, né? Irreversível. E o paciente tinha um quadro de hemofilia. Então, e ele era resistente de fator 8. Eu lembro que uma extração de dente ele usou 80 unidades de fator 8. Isso foi um sábado de aleluia. Uma semana santa, há muitos anos atrás. E todo mundo correndo atrás, polícia, exército, todo mundo doando sangue para ter o crio precipitado, né? E só conseguimos o suficiente para entrar numa cirurgia segura na terça-feira. E ele, sábado, foi quando eu fiz o diagnóstico, mas ele já estava com a história já de 2 dias antes. Segunda de manhã ele já instalou paraplegia. Foi muito triste a gente ficar assistindo aquilo e esperando conseguir fator 8 para fazer o procedimento. Esse foi um caso dramático. Nossa, triste. Né? Porque foge das nossas mãos essa parte. Não tem como realmente. Então, caso dramático, caso difícil em neurologia, normalmente é dramático, né? E caso difícil também, esse diagnóstico de vasculite, né? Então tem alguns casos bem difíceis. E a senhora só chegou a esse diagnóstico como? Fazendo exame clínico, percussão de apófise espinhosa. Lá na inspeção. Percute, não dói. Percute, na hora que percute e dá aquela dor intensa, reproduz a dor que ele já veio para cá tomando morfina. Quando reproduz a dor, vai. Nesse nível aqui que tem a coleção. Mas no caso, hemofílico, a coleção era sanguinolenta, né? Era sangue. Porque, e tem, então, é uma percussão que quase ninguém faz, né? É algo que uma coisa assim. Deixa passar assim, é algo muito raro e deixa pra lá, né? Sim, eu tenho até um outro exemplo bastante... Uma moça, ela tinha uma deficiência intelectual, já tinha uma série de déficits motores que eu não conhecia antes, e chegou paraplégica com a história de que já tinha dificuldade de andar, mas que tinha piorado. E naquele último mês tinha parado de andar. E que chorava muito. Então foi um exame muito difícil, que ela não respondia, não colaborava, não deixava chegar perto, estava irritadiça demais. Então o exame todo cheio de alterações. E evidentemente que tinha uma mielopatia. Agora, qual o nível da mielopatia para fazer o exame, né? Ao mesmo tempo, tinha uma situação que não podia ficar fazendo ressonância de todos os níveis, você tem que dizer ali. Então, com muito custo, a família ajudou ela a ficar sentadinha e eu fui percutindo a apófise espinhosa. Quando chegou no nível da lesão, ela virou para trás assim para me bater. Gritou, chorou, então eu vi o nível que tinha comprometimento. Então, essa tinha um tumor epidural, extramedular, né? Então, era um linfoma com invasão epidural. E nós localizamos bem a lesão para poder ser submetido ao procedimento. E foi através da percussão de apófise espinhosa. Então, o exame clínico é soberano.
É maravilhoso. Sim, com certeza. Então, graças ao exame físico, a seguir o roteiro, não esquecer de nenhum item, que realmente consegue chegar no diagnóstico. Sim. Claro, juntando horas e horas de estudos para se entender as patologias associadas, né? Sim. Porque se você não souber da possibilidade de uma patologia, o que vai adiantar também o exame físico? Você tem que fazer a somatória dos dois. E para finalizar hoje, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo aqui, sobre tudo que a gente falou, o que a senhora falaria? Olha, é sobre o chamado exame neurológico dirigido. Nós fazemos um exame neurológico dirigido para cefaleia, o exame neurológico dirigido para neuropatia. Não se engane, o exame neurológico ele é inteiro. As pessoas acham que quando fala que é dirigido, suprime alguns itens do exame clínico. E não suprime, não. É feito um exame completo. Uma vez com aquele exame completo, você dirige, a partir do seu conhecimento, dos seus estudos, você vai dirigir tanto a anamnese quanto o exame físico para aquele diagnóstico mais provável, que você já levantou essa hipótese graças ao seu conhecimento e ao seu exame físico geral. Porque se você fizer um exame funilado, eliminando outros itens do exame neurológico, você vai errar o diagnóstico, como a gente vê com frequência. Então, não se engane. Quando se fala exame dirigido, é não ficar se perdendo. É você estar fazendo o exame completo, mas focando naquela patologia, naquela afecção, naquele diagnóstico. Porque até se você foca numa parte só, você deixa de pensar em outras possibilidades diagnósticas. Não existe leque. Aquele leque que a gente faz com a anamnese e o exame físico acaba direcionando só para uma coisa só. E acaba deixando passar muita coisa. Então, o exame dirigido, a anamnese dirigida, não quer dizer que você deixa de ouvir e deixa de fazer outros itens. Que você resumiu o resumo do resumo, não. Você faz todo o exame completo e foca no seu diagnóstico. O próprio NIH é o exame neurológico completo, só que é dirigido para o AVC. É para encurtar o tempo, né? Mas faz o exame completo, não é? Sim. E se pega todas as partes, você vai avaliar. Sim. Só que é um item de cada coisa que você faz rápido para... É um roteiro dirigido para AVC. E não deixa de ver nada. E não deixa também de depois você ter que realmente fazer o exame neurológico completo após. É feito. Sim, é feito. Não, muito bom, perfeito. Então, depois desse bate-papo bem bacana, vamos encerrar esse podcast do Neurofácil. Tá? Quero agradecer, professora, por estar mais um dia aqui conversando com a gente e espero que tenha sido bem proveitoso hoje e até a próxima. Obrigada pela sua atenção. Isso aí.